Oi, gente, tudo bem? Vocês lembram que só alguns dias atrás eu falei mal da Alta Barca do Inferno, dizer que tinha uma língua meio esquisita? Pronto, eu vim falar bem dela. Então, realmente, por exemplo, a Alta Barca do Inferno é uma obra feita por Gil Vicente, mas realmente todos devem ler a Alta Barca do Inferno. Porquê? Por causa que tudo o que nós demos até agora, demos até a parte do Senhor de Parvo, e nós já temos 3 cenas. Nós vamos para o sapateiro e nessas 3 cenas nós realmente todas as cenas têm um tipo de pessoa. E eles que esta autobiografia do Inferno, o Gil Vicente usou para criticar a sociedade usando cómicos de linguagem. Mas logo, o que é cómicos de linguagem? Cómicos de linguagem, cómicos de situação ou cómicos de carácter são tipo frases que tu dizes e que provocam riso. Por exemplo, vou-vos dizer, Teatro de Gil Vicente, no século XVI. Gil Vicente foi um dramaturgo do século XVI. Terá tido a responsabilidade de organizar os espetáculos palacianos nas cortes dos reis Dom Manuel e Dom João III. Como sabem, é uma pessoa importante. Muitos consideram o pai do teatro português, pela novidade que trouxe ao teatro na época e pela sua originalidade. Vamos conhecer algumas características do teatro vicentino. Vamos ler a ponto. Então, a herança medieval e a modernidade. O teatro de Gil Vicente mostra a herança medieval pela atuação da alegoria, pelos temas marcados pela religiosidade, realmente também dá muito da religião, e pelo o uso da redondilha. Mas também tem características de modernidade ao apontar para novos temas ligados, por exemplo, às questões sociais e crítica social, política e religiosa. Realmente tem muitas críticas sociais e políticas também, mas principalmente também tem muitas críticas religiosas. Já no teatro vicentino, o Gil Vicente escreveu autos, farsas, moralidades e mistérios. Em várias das suas peças faz um retrato do cotidiano da época em que viveu e muitas retrata a época, a sociedade antigamente, mas também está muito associada à sociedade de agora, porque mostra como as pessoas agora são. O cómico foi um elemento importante, que é provoca risos, através de palavras ou frases. O alto, peça teatral berba de temática religiosa que visa satirificar pessoas ou situações com a intenção moralizada, rendendo castigar demoras. Foi uma coisa que o nosso professor teve a dizer nas 2 primeiras cenas, que é o Fidalgo e o Zoneiro. O professor nos encheu com isso. Está sempre a dizer, o que é que rendendo castigar demoras tem nesta... pronto. A rir corrigem-se os costumes. Máxima latina que define a intenção da comédia vicentina que visa criticar e moralizar por meio de riso. Gil Vicente nasceu em 1465 e morreu em 1536. Bebeu bastante. Terá nascido em Guimarães. Durante cerca de 30 anos terá desempenhado as funções de organizar espetáculos nas cortes de Dom Manuel e Dom João III. O seu primeiro texto dramático intitulou-se Monólogo do Vaqueiro ou Auto da Visitação e foi escrito para celebrar o nascimento do futuro rei, Dom João III. Faleceu na cidade de Évora. Os seus textos foram compilados depois da sua morte, na obra intitulada Compilação de todas as obras de Gil Vicente. Pronto. O que é que nós ficamos a saber? Ele é um dramaturgo do século XVI, é considerado o pai do teatro português. Mas pronto. Os tipos cómicos são tipo cómicos de carácter, resulta da atitude ou de comportamentos da personagem ou na sua própria forma de agir. Cómico de linguagem, resulta de um uso de linguagem que provoca riso, o que se consegue por meio de alguns registros da língua, como o calão ou familiar. Das repetições de certos recursos expressivos, como a ironia, entre outros, como de situação.
advém as situações criadas em palco que pela natureza provocam riso. Então, vamos ler mais algumas. Alegoria no alto da barca do inferno. O alto da barca do inferno assenta numa alegoria. Nós vamos ter aqui dois personagens, que são personagens alegóricas, depois vou falar mais tarde, que é o diabo e o anjo, que vão estar sempre em todos. O alto da barca, pronto, alegoria é um recurso expressivo que consiste na representação de uma ideia abstrata, de um sentimento ou de um valor através de uma realidade concreta. Neste alto, a alegoria está presente no Tribunal das Almas ou das duas personagens, o anjo e o diabo. Tribunal das Almas. Na peça, cada personagem que chega ao cais, o cais é, pronto, quando eles morrem, as almas vão para o cais, que é onde tem um rio, e nesse rio tem, eu não me lembro muito bem, mas nesse rio tem a barca do inferno, que tem o diabo e o paje, o companheiro, o paje é do fidalgo. Tem o seu companheiro e o anjo que está sozinho, que é só o anjo mesmo. Essa medida é um julgamento que avaliará o seu comportamento em vida. Ou seja, cada alma, cada personagem chega ao cais, tem duas barcas do inferno, duas barcas. A barca do anjo, ou a barca da glória, ou a barca do paraíso, e a barca do diabo, ou a barca do inferno. E depois tem um julgamento e nesse julgamento vão avaliar o que eles fizeram em vida, suas ações, o que disseram, bom, tudo o que fizeram enquanto estavam vivos. E é claro que algumas das personagens não vão aceitar ir na barca do inferno, como é óbvio. Algumas das cenas são apresentados argumentos de acusação que identificam os vícios da personagem em vida. Os argumentos de acusação estão a acusar o que a personagem fez. Os argumentos de defesa é o que a personagem, esse momento é o diabo que diz e o anjo também, e os argumentos de defesa é o que a personagem acha que é defesa. Vocês vão ver cada coisa que vocês vão ficar chocados. Que estão-se a defender, que devem ir, neste caso, para ir para a barca do anjo, a defender, olha, cada coisa que vocês nem sabem. Responder as justificações dos personagens para procurar as desculpas dos seus erros. Ou seja, estão a tentar defender para esconder, retirar os pecados e dizer, por exemplo, vai ter aqui um, que eu não vou dizer quem, que pronto, fez pecados, fez coisas más, mas ele disse que só por ter deixado uma pessoa, que era, se não me lembro se é a mulher dele ou a amante, que deixou ela a rezar por ele acha que isso é um argumento que só por causa de que deixou alguém a rezar por ele, que ele pode ir para a barca do anjo. E tu ficas assim. Mas pronto. No final tem um lugar, um veredito, que dedica a condenação da personagem ao inferno ou à salvação, que consente a ida para o paraíso. Consequente, pronto. No final de cada coisa, mais ou menos, que vão ter duas personagens, se não me engano, até agora teve duas personagens que não foram nem para a barca do anjo, nem foram para a barca do inferno, que depois vou falar. No final vai ter a condenação da personagem, ou seja, vai ter o julgamento final. Mas pronto, o que quer dizer é, vai-se decidir se ele vai para a barca do inferno ou se vai para a barca do anjo. E o que é que vocês acham? Para a barca do inferno. A galeria de personagens. Ao barca do inferno encontramos em personagens alegóricas e personagens tipo. Personagens alegóricas representam ideias abstratas. Neste caso, o bem e o mal. Que o anjo representa o bem e o paraíso. E o diabo que representa o mal e o inferno. Personagens tipos. As personagens tipo é muito fácil. Muito fácil. É praticamente ou decoras. Que os personagens tipos têm uma classe social ou uma classe profissional, ou decoras que é as outras. Mas não é melhor não ir por aí. É melhor não ir por aí. É só pensar. Personagens alegóricas. Nesta aula é só o anjo e o diabo, que apresentam ideias abstratas, do bem e do mal. Personagens tipos. É uma classe social ou profissional. Simples. É realmente muito simples. Personagem tipo. Representado numa classe social. Como o fidalgo e o frade. O fidalgo já demos, o frade ainda não. Personagem tipo. Representado numa classe profissional.
o sapateiro, que vamos dar talvez na próxima semana, e o corredor de procuradora. Não sei se nós já lemos. Vamos começar. Alta Barca do Inferno. Nós temos aqui uma parte, eu não escrevi nada mais. Mas é praticamente, no início é praticamente que também temos percurso cénico e simulcénico. Agora, o que diabos é isso? Calma. Simulcénico, eu tenho isso decorado, tanto que o professor me pôs isso na cabeça e a pessoa de apoio português. Tanto eu tipo, já olho, aquilo é simulcénico. Isto é um percurso cénico. Vou-vos explicar. O simulcénico é objetos ou símbolos, objetos que caracterizam a personagem, ou seja, que caracterizam o pecado da personagem. Por exemplo, um enfermeiro. Sabes que uma bata caracteriza um enfermeiro. Por exemplo, um bombeiro. A farda dele caracteriza um bombeiro. Por exemplo, vamos ver aqui. Aqui o fidalgo chega com um pajem. Um pajem é um companheiro dele, um escravo, que ajudava ele. E que leva um rabo muito comprido, que é uma manta. É um manto. Sabem que os reis que levam uma manta aqui errada e depois é comprido. Pronto, é isso. É o rabo muito comprido. E uma cadeira de espaldas, que é tipo uma cadeira tipo dos ricos. Pronto. Por exemplo, dos reis, vamos dizer assim. Por exemplo, são esses aqui. No final, nós fizemos. Eu tenho muita coisa aqui e vou-vos dizer tudo. Por exemplo, na parte que diz que o diabo diz esta barca onde vai, ora que se assim está apercebida, vai para a ilha perdida ou há de partir logo a essa hora? O que não foi vai para a ilha perdida foi o diabo que disse isso. O que é que quer dizer? O que é que vocês acham? Ilha perdida. Que ilha perdida ele quer dizer? Vou dizer do final, do princípio. O fidalgo. O diabo disse: o poderoso Dom Henrique. É a ironia, tá? Ele é usado com ele. Cá vindas vós que ouça esta. Vem o fidalgo chegando ao batel infernal e diz: esta barca onde vai a hora que assim está apercebida vai para a ilha perdida. E há de partir logo a essa hora. O que é que fez? O diabo, mesmo não gostando muito dele, tranquilizou ele, dizendo ilha perdida, que significa o inferno. Por exemplo, mais no verso 36 tem, o diabo diz que e também casam bais, porque vou-vos continuar a dizer até aí. O final diz, para lá vai a senhora. Bem, a troça. Vão ficar a jogar um ao outro. O diabo diz, senhora, a vosso serviço. Fidalgo, parece-me isso um cortiço. Cortiço é... O fidalgo Dom Henrique refere-se ao mau aspecto da barca e responde-lhe a julgar... responde que ele julga mal porque só a vê exteriormente. E o diabo diz, porque vês lá de fora. E o fidalgo diz, porém que terra passais. O diabo diz, para o inferno, senhor. E o fidalgo diz, terra é bem sem sabor. E o diabo diz, que e também cá são bais. Ou seja, o que é cá? É a vida que ele teve impida. Ou seja, tanto ele está a julgar a barca do diabo, que ele ficou bem chateado com isso, mas tanto foi como ele fez mal, julgou as pessoas, tratou mal as pessoas na vida que ele teve, que ele está a fazer agora? A julgar o diabo. E os Fidalgo diz, e os passageiros já espera tal habitação. Já diz, vejo-vos em afeição para ir ao nosso cais. Vejo-vos em afeição quer dizer que a barca está pronta para receber as almas. Pronto, do começo depois diz, o Fidalgo diz, parece a ti assim. O diabo diz, em que esperas ter guarida?
Fidalgo diz que deixa na outra vida quem reze por mim. Ou seja, o que é? Ele acha que um argumento de defesa é que tem uma pessoa a rezar por ele. Esse é um dos argumentos que eu nem apontei aqui. A sério. Eu nem apontei aqui. Argumento de defesa. Acho que deve ter-me esquecido. Já disse, quem reza sempre por ti. Pronto, começa-se a rir. E tu viveste a teu prazer, cuidando de cá, guarda-se, porque rezem lá por ti. Ou seja, ficou intrigado. Depois, embarcai. É um imperativo porque é com um convite que venha. Anda, entra. Depois, que acabei de ir à derradeira. Mandei meter a cadeira que assim passou o vosso pai. Ou seja, o que é que quer dizer? Que o fidalgo vai para o inferno porque ele fez mal enquanto esteve vivo. O pai dele, provavelmente, pelo que ele diz, o pai dele também fez mal e parou no mesmo sítio que é. Parou no mesmo sítio que o fidalgo. Que será? O inferno. Lembrando que os personagens aqui, o fidalgo, o sapateiro, o frade, o ozeneiro, não é só um ozeneiro. Claro que eles vão ter aqui nome. Vão ter, neste caso, é Henrique. Mas vão ter nomes, mas o fidalgo é todos os figaldos. Os ozeneiros é todos os ozeneiros. Os frades é todos os frades. Ok? Para não terem dúvidas. Fidalgo, que? Assim lhe vai? Diabo diz, vai ou bem? Embarcai prestes, segundo lá, escolheste assim cá nos contentai. Lá é na vida que ele teve, que ele viveu, né? E cá no cais. Porque eles ainda estão no cais, ainda não estão no inferno. Mas pronto. Ainda tenho mais. Ok. Pois que já a morte passastes, a vez de passar o rio. Não é, Fidalgo diz, não há aqui outro navio? Ou seja, que outro navio é? Não é um navio, é uma barca. Gente, não digam navio nem barco. O colega meu disse barco e uma pessoa quase passou-se. Eu fico com uma cara como assim. Como assim? Não é navio, nem barco, nem nada. É barca. B-A-R-Q-A. C-A. Barca. Mas passagem, a vez de passar o rio. Fidalgo, há aqui outro navio? Não, senhor, que este fartastes. E primeiro que esperaste, me destes logo o sinal. Fidalgo, que sinal? Foi este tal? Diabo diz, do que vós vos contentastes. Fidalgo diz, a estoura barca me vou, ou da barca para onde is. Pronto, então, a partir daqui, ele não quer ir para a barca do diabo. O que é que vai fazer? Vai para a barca do anjo tentar convencer o anjo, mas como é óbvio não vai conseguir convencer. Ele tenta chamar, a ver se o anjo responde e depois acaba por responder. Perdendo a paciência, né? A história da barca me voa, ou na outra barca, para onde diz? Há baqueiros, não me avis, responde-me ao lá. Ou seja, está a ser mal educado. Para mim, ele já está a ser mal educado. Porque uma coisa que é que todos estes aqui vão para o anjo, olha com a minha convicção. Eu sou bom, eu sou lesado, eu posso ser o que quiser, eu maltratei as pessoas, abusei das pessoas, mandei nas pessoas em vida, por que não vou fazer isso agora também no cais? Com o diabo e o anjo que podem decidir o teu final, é? Por que não? Para quê? Responde lá ou lá. Para Deus aviado, estou quanto a isto e já é pior que Giricorcins Salvadora. Cuidam que são em Euro. E o anjo diz, que queres? Fidalgo diz, que me digais, pois parti tão sem aviso. Se a barca do paraíso é esta que me navegais. O anjo diz, esta é que demandais. Fidalgo diz, que me deixes embarcar, sou fidalgo de Solara. É importante. Ele acha-se muito importante só porque é fidalgo. Só porque é uma pessoa importante e religiosa. Temos um ponto, religiosa.
Acho que é importante. É bem que me recolhais. A Fidalgo de Solar é um argumento dele para ir para o paraíso. Para verem. É bem que me recolhais, ou seja, com a maior autoridade, só porque mandou em vida quer dizer que também pode mandar um anjo. Novidades, não pode. E basta um destino, olha que o teu destino não é lá muito bom. E o anjo diz: não se embarca a tirania neste batel divinal. Não sei porque vais por mal, que entre a minha senhoria. O anjo diz: para a vossa fantasia, muito estreita é esta barca. Ou seja, que para toda a arrogância do fidalgo, que a barca é muito pequena. Ou seja, com toda a arrogância, toda a autoridade que ele tem, a barca é muito pequena, porque todos os pecados que ele fez é tão grande que a barca é tão muito pequena para conter ou ter o fidalgo. Porque ele fez tantas coisas, tanta arrogância, tanta autoridade, tantas coisas que ele fez de mala, que a barca do anjo torna-se inferior e torna-se pequena em relação a isso. Ou seja, não pode. Para o senhor de tal marca, não há aqui mais cortesia? Ou seja, o fidalgo até agora teve a ser mal educado tanto com o diabo, tanto com o anjo. E agora está a pedir mais respeito, mais educação. Mas pronto. Para o senhor de tal marca. Tal marca é que ele é importante. Tem noção. Tem noção da ousadia. Venha a prancha e atavio, leve-me desta ribeira. Anjo diz: não vides voz de maneira. Para ir neste navio, o tesouro vai mais vazio, a cadeira entrará e o rabo caberá, e todo o vosso senhorio. Vós ireis mais espaçoso, com fumaça senhoria. Vós ireis mais espaçoso, com fumaça da senhoria é na barca do inferno. Cuidando na tirania é o que o fidalgo é. Tirano. Não sei explicar. Do pobre posto queixoso. E porque diz generoso, desprezaste os pequenos, os pobres. Charbugés, tanto menos. Quanto mais foste fumoso, que fumoso é vaidoso. Depois o diabo disse: a barca, senhores, oh que maré tão de prata, que é uma metáfora. Que é tipo. Não é ironia, é. Está a dizer uma coisa que não é verdade. Pronto, eu vou dizer assim mais assim. O ventezinho que mata e valentes remadoras. Depois diz cantando: vós me vinereis a la mano me viniredes. Final diz: ao inferno todavia, inferno aí para mim. Ou seja, ele voltou. Qual é o percurso simultâneo? Manto, cadeira de espaldas e o paja, que é o companheiro dele, o escravo dele. Percurso cênico, cais. Vocês têm que sempre dizer cais, porque as almas não vão logo para a barca do inferno. Vão primeiro ao cais, barca do inferno, barca do anjo, e depois volta para a barca do inferno, depois vai para o inferno. Mas não dizem vai para o inferno. Não dizem barca do inferno. Tá? Fidalgo, ao inferno todavia, inferno aí para mim. Triste enquanto vivia, não cuidei e que o havia. Tive que era fantasia, folgava ser adorado e confiei em meu estado e não vi que me perdia. Ou seja, não confiei em meu estado. Ou seja, ele acha que só por ser fidalgo, uma pessoa religiosa, que acha que vai para um paraíso. Não. Os pecados se julgam pelas coisas que tu fazes e as coisas que tu dizes. Só porque tu és uma pessoa importante ou és uma pessoa religiosa que fazes isso de bom proveito e de prazer, não. Já estás mal. Vem essa prancha, veremos esta barca de textura, a barca do inferno. Já diz: embarcai a vossa doçura, que cá nos entenderemos. Tomarás um par de ramos, veremos como remais, chegando ao nosso cais. Esperar-me és vós aqui, tornarei a outra vida, ver minha dama querida. Afinal diz: esperar-me és. Então, isto é o argumento. Que ele quer ir ver a dama dele, para ver se convence o fidalgo. Esperar-me vês vós aqui, tornarei a outra vida, ver minha querida amada.
minha querida, dama querida, que se quer matar por mim. Ou seja, ele acha que por acaso a Ama está super feliz porque é isto que acontecia a ele. Estava com outro. Estava com outro, pronto. E acha que a dama querida dele está a chorar, quer se matar porque morreu. Não. Diabo, que se quer matar por ti? Afinal, isto bem que certo o sei eu. O diabo diz, oh namorado Sandeu, louco. Sandeu é louco. O maior que nunca vi. Fidalgo diz, como poderás isso ser que me escrevia mil dias? O diabo diz, quantas mentiras que lias e tu morto de prazer. Estas palavras, estas cartas, foi tudo ensinado pela mãe. Que acho que vamos saber um pouco mais para sempre, mais para a frente, que a mãe lhe ensinava a ser assim, a ser respeitosa, dar vida por ela, pronto, estar sempre à ajuda dela, a ser assim mais sensível, mais coisa, para enganar o Fidalgo e ela ter prazer com as riquezas dele. Fidalgo, para que vejas carnaceira, que não havia mais no bem. Assim vivas de tua amém. Amém. Como te tinha que querer. Fidalgo diz, isto quanto algo que eu conheço. Diz, pois estando tu esperando, que é a morrer, se estava ela requebrando com outra de menos preço. Ou seja, o que quer dizer? Ela estava a fazer isto a ele, por cornos. Simplesmente isto, olha, acho que isto, olha, realmente parece um tubo, não parece? Agora está a fazer isto a ele, estava com outro e só queria, pronto, o dinheiro dele. Vocês vão, até agora, vocês não acham que tem muito a ver com a sociedade? Não acham? É que eu acho sim. Fidalgo, dá-me licença que te peço, que vá ver a minha mulher. E ela, por não te ver, despenhar-se, ela por não te ver, despenhar-se de um cabeço. Quanto ela hoje rezou, entre gritos e gritos, foi dar graças infinitas a quem desassombrou, aliviou. Quer dizer, que ela rezou bastante para quê? O que é que vocês acham? Não é para salvar o Fidalgo, mas era para se livrar dele, porque queria estar com a amântica riqueza dele. É isto que ela queria, não é neste Fidalgo. Esta que ela queria. Fidalgo disse, quanto ela bem chorou, não há choro de alegria? Fidalgo diz, e as lágrimas que dizia, sua mãe lhes ensinou, que dizia. Ou seja, que a mãe lhes ensinava a seduzir, a mentir por interesse. Diabo disse, entrai. Ei lá a prancha pondo o pé. Fidalgo disse, entremos pois, que é assim é. O diabo, ora senhor, descansai, passei e suspirai. Entanto virá mais gente. Fidalgo, ó barca como és ardente, maldito quem em ti vai. E termina a cena, mais ou menos. Depois, diz o diabo ao moço da cadeira. Quem é o moço da cadeira? Se vocês tiveram atentos, é o pajem. Tá? É o pajem que é o escravo do Fidalgo. E vamos ver. O pajem não vai ter o mesmo destino, vai ter um destino diferente. O diabo diz a Eva, não entras cá, vai-te de a cadeira e cá se beija. Coisa que esteve na igreja, não se há de brincar aqui. Então, cadeira é... A cadeira não entra porque a cadeira é da igreja. Ou seja, vocês sabem muito bem que a igreja, que foge... a igreja... O diabo foge da cruz. É fazer luz. Da cruz. Ou seja, a cadeira, como é da igreja, não vai entrar na barca do inferno. Né? Não tem sentido nenhum. Calhadarão de marfim, machetada de dolores, com tais modos de dolores, que estará fora de si. À barca, boa gente, que queremos dar à vela, chegar a ela, muitos de boa mente. Oh, que barca tão valente! E assim terminamos a primeira cena. A primeira cena de Gil Vicente, o Fidalgo. Como o vídeo já está muito grande,
Já estão 29 minutos, quase 70 minutos. No próximo vídeo vamos dar o dinheiro. E olha o tanto que eu escrevi. Vocês não conseguem ver, mas eu escrevi bastante. No dinheiro eu escrevi bem mais que o Fidalgo. Tipo, as duas páginas estão cobertas de textos e palavras e palavras e palavras. E é assim, gente, como o vídeo ficou muito longo, porque ia explicar tudo certo mesmo, eu realmente gosto muito da Barca do Inferno. Realmente, a escola desta vez realmente acertou na obra que devíamos dar. Eu não sei se a versão muito de Luísidas, parece que é mais complicado. E sinceramente, eu agora estou a achar o sapateio bem complicado de se entender, mas vocês vão realmente gostar muito, principalmente quando chegarmos à parte do Parvo. Olha, até agora o Parvo é a minha personagem preferida. Porque eu adorei. E vou-vos contar mais para a frente. E é isto. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima cena, que é um zeneiro. Vou-vos dizer, o zeneiro é o que empresta dinheiro a um juros excessivo de 11%. Vocês sabem, normalmente os juros é de 1 a 2. E 11% já é muito. Mas pronto. Tchau. Até a próxima cena. Bom dinheiro. Tchau, gente. Eu também tenho que acabar porque tanto o vídeo está muito longo e eu também tenho que estudar para o teste. E eu ainda estou com rima.